Olá, muito boa noite para todo mundo. Rompendo o Varjão numa toada sossegada, a boiada chegou descansada no estradão e sem ter preocupação com o andamento do resto da jornada, a comitiva do Terra Viva DBA na TV chegou no ponto de arranchamento com tempo de preparar a nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Com a estiagem fazendo rasura na pastagem e com o capim das invernadas tendo virado já uma palhada seca esturricada, quem ganha vida nessa lida de gado e não pode parar o serviço já está engordando o mestiço no coxo, né? Pois então, para garantir um bom resultado na comercialização, a recomendação para estes pecuaristas é de assuntar bem a evolução da negociação e fazer um seguro de preço, consultando um especialista no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, para ambas as commodities, a alta recente do dólar na casa de 5,50, 5,60 tem gerado uma reprecificação nesses mercados. No caso do boi gordo, os frigoríficos exportadores, mesmo com escalas longas, têm ofertado preços cerca de R$ 5,00 acima do que estavam ofertando na semana anterior. Então, na semana anterior, o preço mais comum era ao redor de 225. Nessa semana, o preço mais comum ofertado aqui em São Paulo está ao redor de 230. E, pontualmente, a gente vê tentativas de negociação ao redor de 235. As exportações, caso fossem consolidadas com o mesmo ritmo apresentado pelo MDIC, daria na casa de 240 mil toneladas para julho desse ano, com um preço médio em reais por tonelada cerca de 6,5%, 7% acima ano contra ano. É um resultado bem forte. Pelo lado do milho, a gente vê que os preços nos portos também ganharam tração. Tentativas de negócio de 64, 65, 66 foram verificados durante essa semana e isso também puxa os preços do milho no mercado físico local. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Com a boiada pantaneira querendo parar para aproveitar um restinho de capim que sobrou na beira da estrada, mas tendo precisão de avançar no caminho e na prosa, a gente vai dando continuação na função, anunciando agora a apresentação de um resumo do que aconteceu e do fato que se deu no mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na mantença e na engorda do seu gado. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação de troca entre arrobas de boi gordo e o farelo de soja, relação de troca que esteve melhor nessa primeira quinzena do mês de julho, mas antes de trazer alguns números, eu queria convidar vocês a acessarem encontros.scotconsultoria.com.br para verem tudo aquilo que está programado para o nosso encontro de intensificação de pastagens, que ocorrerá entre 25 e 26 de setembro no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Nós aguardamos vocês lá. Bom, vamos lá, vamos falar a respeito da relação de troca, que está melhor para o pecuarista na primeira quinzena do mês de julho. Esteve melhor porque a cotação do farelo de soja ela caiu 1,3% na primeira quinzena, frente ao fechamento de junho de 2024. Aqui em São Paulo, o farelo de soja está cotado, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a R$ 2.162 por tonelada, enquanto a arroba do boi gordo na Praça Paulista subiu na ordem aí de 2,1%, apregoada a R$ 219 por arroba na média da primeira quinzena do mês. Com essa movimentação de preços da arroba maior e preços do farelo de soja em baixa, a relação de troca melhorou 3,3% para o pecuarista na primeira quinzena do mês, frente ao fechamento de junho de 2024. Hoje, são necessárias 9,9 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo. Apesar da melhora nesse comparativo da primeira quinzena de julho com o encerramento do mês de junho, em 12 meses, a relação de troca para o pecuarista está desfavorável frente ao farelo de soja, porque a cotação da arroba do boi gordo caiu mais do que a cotação do farelo de soja nessa comparação. Então, é um ponto de atenção aí ao amigo produtor. Momentaneamente, a relação de troca está mais favorável ao produtor, mas frente aos últimos 12 meses, a situação ainda é desfavorável ao pecuarista. E para os próximos dias, para a próxima quinzena ou para o fechamento desse mês de
julho de 2024, nós esperamos que o movimento de queda para o farelo de soja persista, com o aumento do esmagamento de soja aqui no Brasil e a cotação da arroba do boi gordo siga firme. Com isso, a relação de troca deve seguir, ao menos no curto prazo, favorável ao pecuarista. É isso aí, pessoal. Para maiores informações, siga a Scott Consultoria em todos os seus canais oficiais. Com o seu Dante Berranteiro indo lá adiante, chamando o pantaneiro e orientando os companheiros nas beiradas e na rabeira para não deixar a boiada espalhar, a nossa comitiva estradeira já venceu a primeira das 3 partes em que a empreitada foi dividida, sendo então a hora agora recomendada para se fazer aqui uma parada ligeira, mas para a gente voltar não vai demorar mais do que alguns instantes. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Se na produção o tempo é o primeiro parceiro da modernização no sistema de criação e no serviço com mestiço, para a gente ele também pode ter esta mesma função, ajudando não só na melhora da vida do povo que lida com gado, como também empurrando a própria sociedade no rumo da evolução. Pois foi isso mesmo que aconteceu nos anos recentemente passados, com a agropecuária brasileira descobrindo a qualidade do trabalho e aprendendo a fazer o reconhecimento da extraordinária contribuição das nossas companheiras mulheres profissionais da nossa atividade. Pois então, fazendo a nossa parte nesta função, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão Pecuarista em Prosa, que foi criada justamente para dar a merecida visibilidade para quem está levando esta bandeira para muito além das estradas boiadeiras deste mundão do nosso sertão. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu tenho o grande prazer de receber aqui no nosso estúdio a pecuarista Michele Rabelo de Moraes. Michele, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje presencialmente no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade. E eu já começo te perguntando para você se apresentar para a gente e contar como que começou a sua trajetória com a pecuária, né? A sua história. Já é algo que vem de família? Na verdade, a nossa família já tem uma essência no agro. A gente já tem uma história dentro do agro. Mas meu pai foi um empreendedor. E ele investiu na pecuária em torno de 20 anos atrás e era uma paixão. Ele veio investindo primeiro na pecuária de leite e depois ele investiu na pecuária de corte. Essa fazenda é uma fazenda recente, assim, 20 anos, né, pela história que a gente conhece aí de muitos pecuaristas. E eu já estou atuando nessa fazenda, à frente dessa fazenda, há 18 anos. Que história bacana. E aonde que fica localizada a propriedade de vocês? A fazenda fica em Brasilândia de Minas, que é noroeste de Minas. E o que vocês criam lá? A gente faz todo o ciclo completo, né? A gente trabalha com a raça Nelore e a gente faz cria, recria e engorda, terminação. Muito bacana. E quais são os principais desafios que você enfrenta aí no manejo do rebanho? Nutrição animal, reprodução, na questão da sanidade também? Quando eu assumi essa fazenda, assim, foi meu pai que começou essa história, mas ele veio a falecer, então ele ficou 3 anos nessa fazenda. Então, quando eu assumi, era uma fazenda que estava bem no início ainda, com poucas benfeitorias, não tinha gestão, não tinha controle nenhum de números. E aí tinha aquela fazenda assim, que tinha muito volume, né, de gado. Então, no momento que eu assumi, eu vi que eu precisava ter mais controle em conhecer mais a atividade. Então, quando eu fui conhecendo mais sobre manejo de rebanho, manejo de pastagem, eu fui vendo a importância de aumentar a produtividade por hectare, né? A fazenda é uma produção de arroba
Então, a gente quer vender arroba. Então, quanto mais arroba produzida por hectare ou por cabeça, melhor vai ser o resultado da fazenda. Então, a gente começou a dar muita importância para isso, investir em todos esses manejos mesmo, para poder tanto aumentar a produtividade do que ter volume dentro da fazenda. Sem dúvidas. E na questão de tecnologia, né? Quais são as tecnologias aí que vocês já adotaram ou querem adotar na propriedade de vocês, além também da questão de práticas sustentáveis e de bem-estar animal? Com o passar do tempo, eu fui fazendo muitos investimentos nessa questão de tecnologia para ter controle mesmo individual do rebanho. Então, hoje a gente tem todo o rebanho dentro do sistema, onde eu consigo medir tanto o aumento de produtividade, de peso, quanto a parte reprodutiva do animal, quanto a questão sanitária do animal. Então, todo o histórico do rebanho eu consigo acompanhar dentro do sistema. Então, a gente faz uma gestão mais com o olho mesmo, né? Olhando individualmente por rebanho, ou seja, por lote. Investir também em visão satélite do piquete, né? dos pastos, onde a gente consegue movimentar cada lote de um pasto para o outro e ver o que realmente aquele lote está produzindo de parte tanto de pastagem quanto de suplementação. Então, são investimentos que hoje eu consigo ter a fazenda na palma da mão, né? de poder acompanhar, de poder identificar o animal, de também trazer essa consciência do bem-estar animal, porque o animal, a gente levou treinamentos para isso, para o time de campo, para que realmente os animais, sofrendo menos estresse, ele acaba, né, não perdendo peso. Então, o bom trato com o animal, ele mantém a qualidade, né, do rebanho, evita também acidentes, né, contra o time. Então, isso são adoções, práticas, né, que a gente vem adotando dentro da fazenda. E com certeza deve ter tido um aumento expressivo de produtividade, né, na sua propriedade. Sim, a gente parou de olhar o rebanho como um todo, o plantel, para olhar o animal e tentar identificar a necessidade dele, né, olhando tanto para a parte das matrizes que estão ali em fase reprodutiva, quanto também para a parte sanitária, de suplementação, trazer uma suplementação mais estratégica, né, um controle mesmo do que o animal está ganhando, né, e o que ele tem que ganhar em determinado período. Então, a gente tem metas e consegue medir isso através de indicadores produtivos para ver o que o lote em si ou aquele animal está ganhando de peso, o que ele está trazendo de resultado para a fazenda. É a tecnologia aliada ao produtor, né, Michele? Isso. E agora, na questão da gestão, como que é feita a gestão aí da sua propriedade? Então, hoje eu consigo ter um olho muito amplo, né, uma visão sistêmica da fazenda. É uma propriedade rural, porém é uma empresa onde a gente consegue controlar todos os números, olhar o resultado, né, as ferramentas financeiras em termos da atividade, assim como o caixa da fazenda, essa parte produtiva também. A gente também faz reuniões mês a mês para olhar o resultado do mês anterior, seguindo em paralelo um plano financeiro que a gente tem da fazenda, ano a ano. Então, hoje, para a gente conseguir tomar as decisões, a gente precisa ter um número, né, próximo da gente, a gente poder olhar o número, tomar a decisão acertada, com mais consciência. A gente também tem reunião da família, que é uma família empresária, e aonde a gente concentra e compartilha as decisões, as ações, seja em termos de ações sustentáveis dentro da fazenda, a parte ambiental, a parte de novos investimentos, de expansão. Então, tudo isso a gente concentra
e faz essa gestão, tomando as decisões dentro das reuniões. Isso só é possível fazendo gestão de uma fazenda. Com certeza. E que trabalho de excelência que você promove, né, Michele? Parabéns. E a gente trouxe um exemplo de mulher de sucesso na pecuária, né? Serve aí o exemplo para várias mulheres pecuaristas que nos assistem hoje aqui no nosso Pecuarista em Prosa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu quero deixar o convite para você voltar mais vezes. Eu te agradeço a oportunidade, Flávia. É muito bom estar aqui, poder contar um pouco da história da Fazenda CBM. É uma fazenda aí que está crescendo e a gente tem muito a compartilhar e também poder aprender aí com outros pecuaristas, poder trocar com outros pecuaristas. Então, parabéns pelo programa também. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação aqui hoje. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. A negociada de boiada é como se fosse uma estrada que parece plana, mas geralmente engana o vivente e antes de ser vencida tem de passar por descidas e subidas. Pois então, para não ficar arriscado de dar um passo errado nem levar algum escorregão, o mais aconselhado é o caboclo assuntar com atenção o noticiário e o nosso comentário a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o julho estando nos seus dias derradeiros, já é feijão contado que este deve ser o melhor mês da história do setor exportador brasileiro. Mas a situação da oferta e da cotação no mercado do frango está sendo motivo de preocupação para quem ganha vida na lida de criar, engordar e vender gado. Não vai demorar nada para a gente pegar de novo no serviço com mestiço. Aguarde. A rotina de engordar e vender boiada ensina que, para não ter decepção na hora de fazer a negociada, nem perder alguma boa oportunidade de ganhar dinheiro, o companheiro fazendeiro tem de andar sempre armado de informação de qualidade sobre a realidade do mercado. E para dar atendimento a esta precisão, a gente passa então a fazer agora um relato dos fatos acontecidos com o boi gordo e de qual foi a variação da sua cotação. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer desafiar o cavalo-rei dos parelheiros para apostar corrida e ver quem é o mais ligeiro, está faltando agora só 3 dias e mais algumas horas de serviço para arrematar o julho no calendário, né? E no nosso mercado pecuário está todo mundo prestando muita atenção no andamento da negociação, especialmente no setor exportador, porque o volume despachado lá para fora está crescendo numa toada tão desembestada que, pelo jeito que o vento está batendo no eito, este deve ser o melhor mês da história desde que o Brasil passou a ter significância nesse terreiro. Repare a companheira fazendeira que este resultado já pode ser considerado praticamente certo, porque contando só as 3 primeiras semanas, o total embarcado já era maior do que tudo o que tinha sido exportado no julho inteiro do ano passado. Enquanto isso, aqui no nosso mercado caseiro, é fato verdadeiro mesmo que o trabalhador brasileiro está alongado do balcão do açougue por motivo de falta de dinheiro. O que, aliás, é normal e esperado para os dias derradeiros de qualquer mês, né? Mas o dono do estabelecimento não tem muito do que reclamar, porque até agora o movimento estava simplesmente excelente. De qualquer maneira, no comércio atacadista de carne sem osso aqui na Praça Paulista, o preço médio dos cortes comercializados caiu 0,4% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista teve comportamentos variados no mesmo período considerado, com a cotação média subindo 3,3% no Rio de Janeiro, 1% em São Paulo e 0,2% no Paraná, enquanto Minas Gerais andou para o lado contrário e apresentou uma queda de 0,5%. Aí, para adquirir entendimento a respeito do rumo que o carretão deve tomar no estradão, a primeira questão a ser levada em consideração é que o gado já terminado no confinamento ainda não é suficiente para completar satisfatoriamente o abastecimento. Por outro lado, ainda não dá para saber o que é que vai acontecer com a oferta e com o preço do frango, que é o principal concorrente do boi, né? Depois da suspensão da exportação para vários países por causa de um foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. Mas, pelo menos por enquanto, parece que esta consumição
não vai demorar muito para acabar. E tomara, né? Pois então, esquentando o fogo e apurando bem o caldo, o saldo do dia foi que, no balanço feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em todas as praças consideradas. A lista destas arribadas agora foi ponteada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 215 e a vaca para R$ 204, para receber no prazo de 30 dias e ainda para descontar a parte do fundo rural. No sul goiano, a fêmea aumentou sozinha, passando para R$ 207. No Triângulo Mineiro e também no norte das Minas Gerais, o reajuste foi só para o macho, que já não sai mais por menos do que R$ 214. No mesmo trieiro de Morro Acima, foi Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, com o boi sendo promovido para R$ 220. E no sul do Tocantins, o dono do frigorífico já está achando que é um bom negócio para ele pagar pela vaca R$ 192, porque a previsão é de que a cotação ainda vai subir mais, né? Eu não vi, mas me contaram que tem um bando de saci morando nessa mataria lindeira da freguesia. E numa noite enluarada, quando já era de madrugada, essa raça de criação saída lá do fundo do sertão, desceu o espigão fazendo arruaça, deixou uma roça de milho e embramou a crina de um cavalo tordilho e ainda soltou na estrada a porcada da fazenda da Ramada antes de fugir no romper da alvorada. Logicamente que esse caso é verdadeiro, né? E todo mundo sabe perfeitamente que, além de saci, nestes fundos do nosso sertão brasileiro, o que também não falta é a assombração de tudo quanto é qualidade, né? E é por isso mesmo que, na minha lida versejadeira, eu sempre dei atenção para esse tipo de criação. Pois então, os companheiros e companheiras que têm este mesmo gosto pela nossa cultura sertaneja e pelo proseado roceiro vão apreciar muito a leitura dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, onde estão publicadas essas trovinhas que a gente recita aqui todo dia no fechamento da nossa função. E se alguém quiser saber como fazer para comprar um dos exemplares ou a coleção inteira, pode falar diretamente comigo mesmo, no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E no compasso deste verso, a gente enrola o laço e passa o traço para fechar a lida, dando por terminada e vencida mais esta empreitada. E na retirada já fica acertada e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um repousante final de semana para todo mundo e até lá então.